Oi, gente! Hoje vamos voltar para aquela época pré-moderna, quando a gente tinha pouca diversidade da linguagem, que a gente tinha muita valorização do realismo. E hoje a gente vai falar de um pintor que ficou muito famoso pelos seus retratos, tanto individuais quanto de grupos. E ele é considerado um dos pintores mais importantes da Holanda. Para alguns até o mais importante. Eu particularmente gosto mais do Van Gogh, mas aí é uma questão de opinião, né? Hoje a gente vai analisar The Anatomy Lesson of Dr. Nicolai II, de 1632, do Rembrandt. Começando então pela nossa análise visual, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que essa obra é assimétrica e que ela se organiza em 3 planos compositivos. E como a gente sempre faz por aqui, vamos começar pelo plano do fundo. No plano do fundo, a gente tem essa forma arqueada, que ela tem uma cor acinzentada um pouco mais clara do que o restante do plano. Isso faz com que ela se destaque, que ela se segregue ali do plano do fundo. E a gente vê que ela está posicionada deslocada do eixo central da composição. Então ela está criando uma tensão visual para o lado esquerdo da obra. Bom, já no segundo plano, a gente tem as formas mais importantes dessa composição, que são essas figuras humanas. E a gente vai começar olhando ele pelo lado esquerdo. Ali no lado esquerdo, a gente tem essas 7 cabeças, que elas são essa união dessa cabeça com essa gola, que elas se destacam das vestes e dos planos do fundo por causa da cor. Elas são mais claras. E a gente consegue perceber essas formas quase como uma pregnância circular. A proximidade e a semelhança entre as figuras, essas cabeças, faz com que a gente feche na nossa percepção a figura de um triângulo. E quando a gente segue as diagonais desse triângulo, a gente vê que ele está apontando para a figura mais importante dessa obra, que é a figura humana do lado direito. Essa figura mais importante, a gente percebe que ela se destaca das demais, ela se separa delas por causa das vestes. Ela está usando um chapéu e ela não tem aquelas golas arredondadas. Além disso, ela é a única figura humana que está posicionada do lado direito da composição. E não só está posicionada do lado direito, como ela também está bem em cima do eixo vertical de terço. Então essa posição e esse destaque faz com que ela ganhe bastante peso visual e equilibre as figuras do lado direito e esquerdo da obra. A gente vê também que essa figura vai ter uma relação com essa figura humana deitada. E isso vai criar na nossa cabeça o fechamento de um outro triângulo. E esse triângulo e o triângulo anterior, eles se relacionam apontando pra gente pro primeiro plano, onde a gente tem no canto inferior direito um livro. Quando a gente soma todas as tensões visuais entre os planos, a gente vê que o resultado é uma diagonal descendente da esquerda para a direita, dando assim pra gente um pouco de sensação de profundidade nessa obra e criando equilíbrio nela. Passando então para uma análise mais de significados aqui, a primeira coisa que a gente percebe é que ela é uma obra figurativa. Então ela está retratando uma figura que aqui é uma cena, uma aula de anatomia no século XVII. Isso deixa pouco espaço para a gente interpretar ela. Por exemplo, a gente não pode achar que isso aqui é um jogo de futebol. Mas uma coisa legal que a gente consegue observar aqui são os signos que o artista usa para a gente ter essa leitura. Então ele vai usar, por exemplo, as 7 figuras humanas parecidas, que têm as vestes iguais, que estão representando o aluno. Eles são o mesmo tipo de pessoa, digamos. E já essa figura em destaque do lado direito, ela tem roupas diferentes, ela ocupa mais área na composição e isso dá para ela mais importância visual. Ele cria uma hierarquia visual. E como essa figura está posicionada a mostrar esse corpo humano, dando essa aula de anatomia, a gente entende ela como uma figura de autoridade. Então ele cria aqui autoridade através dos signos. E quando eu penso o que essa obra me desperta de emoção, bem, como eu falei, ela é uma obra figurativa, então eu olho ela e eu já entendo ela. Eu sei que isso aqui é uma aula de anatomia do século XVII. Mas quando eu olho essa obra e penso no contexto dela estar sendo um retrato da ciência no século XVII, que já faz bastante tempo, eu vejo que a humanidade de vez em quando ela se volta para o conhecimento, ela se volta para aprender. E isso me dá um pouco de esperança na humanidade. Essa obra ela me desperta essa sensação de esperança. E agora passando para aquela nossa análise de impactos do trabalho do Rembrandt, hoje vamos começar diferente, vamos começar pela linguagem. E para pensar na linguagem que ele desenvolveu, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no contexto. Como eu falei, ele é um pintor pré-moderno, ele é de antes da fotografia. Então o que é valorizado muito nessa época é o retrato realista. A gente vê que todos os pintores desse período eles estão preocupados em criar técnicas e desenvolver a linguagem tentando fazer o retrato mais fiel possível da realidade. E a gente vai ver aqui no Rembrandt 2 influências principais. A primeira é a técnica de esfumato do Da Vinci, que a gente já fez vídeo aqui no canal analisando a Mona Lisa, então clica aqui no card. E a segunda, que talvez seja uma das coisas mais legais, é ele usar a dramaticidade e o contraste inspirado no Caravaggio.
E você acha que o Caravaggio vai aparecer por aqui? Então, da técnica do esfumato, o Rembrandt vai tirar essas transições que ele faz, esses degradês de cor, que vão criar bastante volume na obra, né? A gente vai sentir esse volume visualmente. E desse drama que ele vai trazer do Caravaggio, desses contrastes, a gente vai ver que as composições do Rembrandt, elas são bem escuras e elas dão muita luz nas figuras que ele quer destacar. E com isso ele vai criar essa linguagem única de realismo dramático, unindo essas duas técnicas diferentes. E indo então para o impacto comercial, vamos lembrar aqui de novo do contexto, né? A gente está no século XVII. E a gente tem aqui no século XVII uma característica muito importante no mercado de arte, que são esses ateliês que vão ser retratistas de família. Então, as famílias importantes, as famílias mais ricas, ou em alguns momentos especiais, vão encomendar retratos para os artistas. O Rembrandt ele vai viver esse momento do mercado de arte. Então, ele vai ter um ateliê dele, onde ele vai ser um grande retratista. Além de retratos de família, ele também vai retratar essas cenas, como a da obra que a gente analisou hoje. Isso vai garantir a vida dele do trabalho artístico. Então esse posicionamento como um ateliê retratista vai fazer com que ele viva da experiência da arte, e essa linguagem que ele desenvolve vai fazer com que ele fique cada vez mais popular e acabe se tornando um dos artistas mais importantes, tanto da sua época quanto até hoje. E aí a gente pode passar para os impactos mais sociais e culturais do Rembrandt. Uma das coisas legais sobre ele é que, além de ser um artista e de ser influente e conectado ali na sociedade, ele vai ser um grande colecionador, tanto de arte quanto de objetos antigos, de antiguidades. Então isso faz com que ele acabe sendo posicionado como além de um artista. Ele também tem quase que esse museuzinho pessoal, que é essa coleção dele. Bom, e no ateliê dele ele vai ter vários pupilos que vão aprender essas técnicas e essa linguagem que ele desenvolveu. Isso vai perpetuar ela. Bom, então da união de ser um grande artista, de ser um colecionador de antiguidades e de ser um educador, ele vai conseguir construir uma importância social que vai reverberar até hoje, por exemplo, no Museu do Rembrandt, que é totalmente dedicado à sua obra. E além disso, a gente tem alguns filmes sobre ele, alguns filmes sobre o trabalho dele, tanto de ficção quanto documentários de não ficção. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Queria saber se vocês gostam mais do Rembrandt ou do Van Gogh, ou se vocês acham que não é comparável, porque as linguagens são completamente diferentes. Se vocês gostaram, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram que a gente troca uma ideia mais próxima. Ouve o Mais Uma Cadeira, que é o meu podcast com o Cadu Silva, que a gente fala mais de design, mas também a gente tem ensina design e arte. E a gente se vê em breve por aqui.